Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Meu nome é Ricardo Sena e nessa edição de número 33, a gente trouxe aqui um papo que nós gravamos via Instagram com o Souza, multicampeão aí pelo São Paulo entre 2004 e 2007, onde ele conta algumas histórias, um pouco sobre a sua chegada, bastidores do São Paulo. Foi um papo bem bacana mesmo. Então compartilhem com os amigos tricolores, indiquem aí o TriCast para todos os são paulinos e sigam nossos canais nas mídias sociais. Tudo bem? Então, vamos acompanhar esse papo. Tem muita gente que pergunta bastante, porque, como eu falei, muita gente se identifica muito com você, porque você era tipo um torcedor em campo, respondia no campo e na mídia também, né? E a gente lembra das histórias épicas também que você respondia pro Vampeta, né? Como acontecia. E teve esse episódio mais famoso, onde todo mundo rachou o bico, todo mundo que era São Paulino gostou pra caramba, e muito amigo meu corintiano também, né? Como é que é a tua relação? Você teve algum contato depois com ele? Você tem algum contato? Como é que ficou isso depois? Cara, a gente não tinha... se eu falar que a gente não tinha amizade, eu vou estar mentindo, porque eu já encontrei ele algumas vezes, mas não é meu amigo particular, sabe? O começo eu tava respondendo porque ele me falava, mas depois ele começou, como ele viu que começou a perder, né? E geralmente é assim, quem agita muito não gosta de ser agitado, né? E eu, como nordestino, eu sei disso, né? Porque eu também não gosto, né, que agitem comigo, e eu me coloquei no lugar dele. Aí ele começou a falar umas besteiras, sabe? Mas ele deixava, quando ele falava besteira, ele deixava quicando, né? E eu sempre me achei muito rápido, um raciocínio muito rápido para umas tiradas. Ele deixava quicando, aí ficava mais feio para ele, cara. Mas minha relação com ele piorou um pouquinho quando ele falou da minha irmã. Ele falou da minha irmã uma vez, né? Ele ficou bravo e falou da minha irmã. Ali eu vi que ele tinha perdido o rumo, que ele tinha perdido totalmente o rumo da resenha. Aí perdeu a linha, né? E perdi em campo, né? Então não tinha muito o que fazer, né? O outro foi o Tevez, né? Cara, coitado, né? O repórter foi perguntar pra ele, né? Ele falou, tem um cara lá que nunca perdeu, Souza. Quem é Souza, né? A galera veio me perguntar. Aí eu falei, não, amanhã ele vai me conhecer, amanhã, quando foi no jogo eles tomaram 3, eu fiz gol, aí ganhei cavalo, aí os caras quando vinha tirar algum tipo de sarro, sempre levava pior, cara. Naquela época lá, eu falava e me garantia. É isso aí, cara, isso aí. Cara, e tinha você, tinha o Amoroso que fazia muito isso, o Cicinho também. Então foi um grupo ali que marcou muito, porque, pô, a gente aqui na torcida... a gente sente falta muito de caras que nem você, o Lugano, né? Cara que responde, vai lá, marca presença também no campo, né? Então a galera gosta muito de você, muito por isso. Toda vez que a gente fala, ou que a gente promover essa live aqui, o pessoal fala, pô, pergunta do lance desse do Vampeta, pergunta dele lá, essas coisas e tal. Então a galera curte muito mesmo. Bem, bem bacana mesmo isso aí, cara. E você acha que o futebol tá... Assim, você falou um pouco, né? O futebol tá meio robotizado, meio chato, né? Tem muita gente parecendo piloto de Fórmula 1, né? Tudo falando por roteiro, né? Tem algum cara, tem algum jogador hoje que você vê que tem mais essa pegada mais de tirar um sarro, tirar um barato, assim? Você chega a ver alguém, lembra de alguém hoje que seja assim? Cara, não. Um cara que veio um pouco depois de mim, que tirava onda também, foi o Sheik, né? Acabou sendo o Sheik, e depois parou. Ó, o Rico entrou aí, ó, ele me chamou de palhaço, tá falando de saudade. Então eu vi, mas eu concordo contigo, tá muito robotizado. Parece que a galera tem medo hoje de falar as coisas. Eu acredito que o Daniel Alves é um cara que ele bota muito a cara a bater também, né? Até pelo o jeito de vida que ele leva, né? Como ele leva a vida, né? Ele é um cara muito extrovertido, brinca e acaba fazendo algumas coisas. Eu acredito que é um cara assim. Eu nunca vi ele no sentido de desafiar alguém, mas eu acredito que um cara que joga no São Paulo, né? A fase que tá e faz os vídeos que tá, é um cara que sabe o que quer, sabe o que pensa.
Então é um cara que eu acho mais parecido, assim, um pouco contido, mas bem parecido com o meu jeito de pensar sobre futebol, né? Sair um pouquinho do graças a Deus, né? 3 pontos, né? Sair um pouquinho disso do que o torcedor está acostumado. É verdade, mais do mesmo, né? Tudo muito igual, né? E a galera perguntou do Rico, né? Tá aí na live aqui com a gente também. Um abração pro Rico aí, que também... A gente lembra de você, do Rico e do Adriano, lembra daqueles jogos lá que vocês também ganharam do Santos, né? Na Portuguesa Santista. Isso, cara, a gente pegou aquele time lá, cara, aí a gente fizemos um juramento ali, se ganhasse o jogo, e eu acredito que depois de não sei quantos anos a Portuguesa não ganhava um jogo, né? E a gente pegou aquele timaço do Santos, Robinho, Diego, tocamos 3-0, fora o baile, né? E chegou uma época, cara, nesse Campeonato Paulista, a gente começou a mandar em Santos, né? Arrumar patrocínio. Foi as primeiras vezes que eu arrumei patrocínio e era um patrocínio de suco. Toda concentração antes de jogo, eu tinha um suco que eu tomava, e aí essa loja começou a me patrocinar, cara. Foi uma experiência bem legal que a gente viveu ali. Pô, que legal, mano. Eu lembro do Fábio Costa quase arrancando o joelho do Rico, né? Na entrada. Ele ficou bravo aquele jogo. Ele ficou bravo aquele jogo. Ele ficou muito bravo aquele jogo, cara. Nossa, ele ficou bravo. Deitaram nos caras, né? Mas foi legal. E aí também, cara, nessa fase aí do São Paulo, né? Vocês ganhando título, o São Paulo, pô, cada vez mais encorpando ali e tal. Teve aquela época lá que anularam os jogos do Brasileirão, teve aquela treta no jogo do Corinthians que o São Paulo ganhou, aí anularam os jogos e o Cicinho ganhou o cavalo, né? Aí ficou a promessa depois de você ganhar o cavalo também. Você chegou a ganhar o cavalo do Juvenal? Como ganhei. Mas eu digo que foi o pior presente que eu ganhei na minha vida, entendeu? O presente me deu muito prejuízo. Eu tive que trazer, botei o cavalo na garagem de casa, arrumei uma confusão. Eu não tinha carro na época, né? Não, eu tinha um carro e o apartamento que eu morava tinha 2 vagas, né? E aí eu amarrei o cavalo na roda do meu carro, e aí o síndico ligou, aí me ligou e falou que não podia. Eu falei que eu tinha 2 vagas, o cavalo tava na vaga. Putz. Cara. Caramba. Como é que você se desfez do cavalo depois? Cara, depois eu aproveitei o jogo, né? Esse jogo do Corinthians, e eu vi que o cavalo ia me dar prejuízo, não tinha onde eu colocar. Aí eu levei ele no leilão, cara. Eu levei ele no leilão e acabei me desfazendo dele, vendi ele em 10 parcelas, eu acho, na época, de R$1.000. Ainda peguei muito caro, o cavalo que o Juvenal me deu não foi legal, cara, por isso que eu me desfiz dele. O Rico tá falando que parecia um cachorro no mato, que era um pangaré zoado. Era, cara, não era um cavalo muito legal, não. Eu passei vergonha com ele no leilão, né? Os cavalos do leilão tudo bonitão. O meu cavalo do Fabão e o do Júnior parecia que tava doente, cara. Mas graças a Deus eu consegui vender. Se desfez do pangaré, não, hein? Menos mal. Menos mal, cara. Caramba, cara. Pô, e aí, né, nesse tempo aí, cara, só história engraçada, título e tal. E como a gente falou aqui, você já falou várias vezes, né, que o teu jogo mais inesquecível foi esse contra o River, né, que tipo, deitamos uns caras aqui e lá. O juiz roubou pra caramba a gente aqui no Morumbi, né, que eu lembro bem. E só que tem 2 torcedores aqui que fizeram perguntas pra gente, o Leme e Vinícius também, perguntaram como é que foi para vocês os jogos contra o Palmeiras em 2005, porque o São Paulo ganhou também fora e no Morumbi, e a goleada contra o Corinthians no 5-1 do Pacaembu, se é verdade que os caras pediram para dar uma segurada porque o bicho estava pegando na torcida. Como é que foi esse papo aí? O do Palmeiras, era nos clássicos que eu joguei, era os clássicos mais difíceis, né? Era um clássico mais pegado. Contra o Corinthians não dava nem graça, de verdade, não estou falando com soberba, né? Contra o Corinthians a gente já sabia que a gente podia pedir qualquer coisa,
que a gente ia ganhar certo, entendeu? Esse jogo que a galera pediu para tirar o pé foi em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Nós ganhamos de 3-1. O de 5 não deu nem tempo eles pedir, né? Quando eles não deu nem tempo, cara. Naquele jogo ali eu já vi cair treinador, mas cair passarela. Aquele dia foi o único jogo que eu vi uma passarela cair, entendeu? Cara, que não foi esquecido. Contra o Corinthians, de verdade, cara, perdeu a graça, né? Perdeu a graça. E tu falou de um jogo do Morumbi contra o River. Isso é um fato verídico, sabe? Esse juiz que apitou esse jogo, se vocês forem pesquisar sobre ele foi banido do futebol, né? Ele foi banido por esquema de jogo. E naquele jogo o Juvenal falou com a gente, né? No vestiário, né? Ele falou, ó, a gente vai jogar, mas o juiz está comprado. O Juvenal tinha falado pra gente, mas o time da gente era muito bom, cara. Né? Muito bom. Muito bom. Podia estar comprado, podia estar do jeito que foi, a gente tinha que ganhar o jogo. E pra mim foi o melhor jogo da minha vida. Cara, aquele jogo te colocou ali como... Assim, eu vou te falar como torcedor. Eu tava morrendo de medo por duas coisas, porque era sempre arbitragem ferrando a gente em jogos, né? Contra argentinos principalmente, né? A gente teve aquele carrinho do Lugano no Galhardo logo no comecinho lá que... Nossa, violento, né? Aquilo ali era pra prisão, né? Foi na bola, né? Ele valorizou, ele pulou muito, né? Mas foi na bola, né? E o Galhardo que depois você encontrou no PSG, né? Você jogou com ele no PSG? Com o Galhardo? Chegou a encontrar? Eu acho que ele chegou antes. Ele jogou antes de mim. Depois que ele saiu, né? Eu cheguei. Jogou antes. Pois é. E, cara, e ali, o São Paulo, pô, a gente já pegava a bronca da seleção porque tinham convocado o Cicinho e a gente falou, ferrou, né? Porque o Cicinho também tava bem e tal, e a gente não tinha ideia de como ia ser. Quando o Muricy descalou, cara, você voou naquele jogo, você jogou muito, deitou nos caras lá. E como foi pra o Muricy te falar, pra te colocar na posição do Cicinho, cara? Foi o Paulo, foi o Autuori. O da Libertadores. Foi o Autuori. Verdade, o primeiro jogo eu comecei na reserva, né? No Morumbi eu comecei na reserva. Ele optou para botar, acho que o Renan nesse jogo. Mas com 15 ou 20 minutos eu comecei a aquecer, cara. Cara, aquele ano, eu vou te dizer, poderia me colocar em qualquer posição. Eu tava muito bem nos treinos, no jogo. Também te amo, filho. Nos treinos, no jogo. Cara, tinha treino que o Paulo parava o treino, né? Tipo, o time de baixo ganhava de 2-0, 3-0, e eu fazia os 3 gols no treino. Eu tava voando naquela época. Eu comecei a aquecer com uns 20 e poucos minutos, né? Eu entrei no intervalo e aí destruí o jogo. Aí no jogo da volta, né? Que foi no Monumental. E aí o Paulo já começou comigo, né? O Paulo chamou todo mundo e falou, que o Paulo gostava muito de pedir a opinião dos jogadores, né? E ele fez uma reunião e perguntou, cara, eu quero saber como é que eu faço para deixar esse cara fora do time. E aí a galera falava, pô, não tem como. Aí naquele jogo ele me levou, e aí eu acabei também jogando muito bem, dando passe para gol, acho que 2 gols eu dei passe. Foi um jogo muito especial para mim, sabe? Num campo histórico, sabe? Uma situação... eu acredito que depois daquele jogo ali, eu já tinha 2 anos de clube, eu acabei ganhando alguns créditos com o torcedor, né? Ganhei muitos créditos com o torcedor, né? Porque a gente vinha também de uma época que nós fizemos grandes times, mas não conquistavam nada. Então o torcedor cobrava muito, né? Até depois da Libertadores, né? Teve jogo, a gente contra o Cruzeiro, a gente líder do campeonato, tinha 30, 40 mil pessoas no Morumbi, né? Coisa que hoje o time mal se coloca brincando, né? Então a gente vê o tamanho da responsabilidade que tu tem de jogar no São Paulo.
né? Como eu falei antes, né? É uma torcida que está acostumada com grandes jogadores, né? E eu acredito que aquele time do São Paulo acabou quebrando muitos paradigmas da torcida, né? Porque, cara, se tu pegar aquele time de 2005, o jogador mais conhecido de todos daquela época era o Rogério, né? Os outros jogadores vieram tudo de times menores, de expressões, né? O único jogador mais badalado que chegou já nessa fase da semifinal, que foi o Amoroso, chegou depois. O Luizão estava tratando, né? Foi um time totalmente de jogadores desconhecidos, mas, como eu te falei, o quebra-cabeça ele foi bem montado ali e deu no que deu. E a história ficou na história. Ficou mesmo, cara. A gente não esquece isso, respeita demais, porque a gente vê, são jogadores, caras que, assim, sabiam a noção do tamanho do clube, né? Sabiam o peso da camisa, né? Que ainda falta isso para alguns, né? E a gente, como torcedor, assim, a gente sente muito isso, né? Às vezes, pô, a gente sabe reconhecer, né? A gente vê quem que tá correndo, dando sangue, e o cara que tá ali correndo de calça jeans molhada, né? Pra não chegar. Cara, e sabe o que é mais importante de tudo? A gente jogamos esse Legend, né? E é uma coisa que eu acho que ninguém nunca falou isso, né? E eu vou dividir com vocês, né? Quando a gente foi jogar aquele campeonato, né? O que se falava muito entre nós jogadores era que a torcida merecia nem que fosse aquele título, né? De um Legend, né? Mas que o São Paulo, aquele time, aquele elenco, mostrasse que ainda se tinha sangue, vontade de ganhar. A gente só se falava nisso no vestiário, cara. Só se falava nisso. Todos os jogadores, era unanimidade, cara. A gente tem que ganhar, porque o nosso torcedor vai vir, o nosso torcedor merece. A impressão que nós deixamos foi essa. Cara, e até no Legend ali a gente conseguiu passar um pouco de alegria para um torcedor que vinha de 2 anos atrás muito tensos, né? Briga para não cair, outro o time vai, mas não vai. Então, cara, eu não posso, e não é uma crítica, né, ao time atual, mas o time que eu joguei, cara, o São Paulo vai demorar muito tempo para montar um time com tanta vontade de fazer história, com um cara que sabia colocar pilha na gente, que era o Rogério, sabia tirar o melhor de cada um dentro do jogo, nos treinamentos, no vestiário. Então, cara, é uma felicidade muito grande quando eu sou chamado para poder ir tocar no nome desses caras, que esses caras aí, cara, eles são especiais para mim e acredito que para todo torcedor São Paulino. Muito, cara. E é um elenco assim que, se você vê hoje, né? Ele foi formado por gente, por pessoas assim de muitas origens diferentes, né? Mas todo mundo com muito sangue no olho, né? Então você tinha o uruguaio, que já de nascença já tem aquele sangue no olho, né? Os nordestinos cabra da peste, você, o Juninho, o Chulapa, todo mundo ali com a faca no dente. E uns caras assim também gigantes, né? Como você falou, o Rogério, Amoroso, os caras que já eram vitoriosos, assim, tinham experiência, bagagem, né? Então foi uma mescla fantástica, né? E também de apoio, né? Uma gestão ali que deu certo, né? Deu respaldo para vocês. Tem muita história que a gente escutou, a gente entrevistou o Luiz Fabiano uma vez, ele comentou que o Juvenal chegava lá e ele fazia questão de dar o bicho para vocês num saquinho de pão no vestiário, que era para dar aquela motivada a mais. Era mesmo assim, né? Esse cara era um fenômeno, cara. Um fenômeno de pessoa. Eu não digo assim só pelo dinheiro, mas como gestor, sabe? Como gestor, ele era um fenômeno. Foi um dos melhores que eu trabalhei. Era um cara que sabia incentivar. Não adiantava, cara. Se a gente fosse jogar um clássico e ele soubesse
que o adversário tava pagando um bicho maior que o São Paulo, ele não gostava de perder nem aí. E ele não tinha esse negócio. Tá pagando quanto? Ah, tá pagando 1.000. Ah, dá 2. Era um cara que sabia motivar, sabe? E a gente já conhecia também, né? A gente sabia quando ele tomava aquele 3 doses de uísque, ele virava o giraia. A gente aproveitava também, cara. E como diz um amigo meu que jogou bola comigo, que eu não vou falar o nome dele, aí a galera ia na Juguná. É verdade. Cara, e a gente, assim, o Arquibancada existe há 12 anos, né? Então a gente acompanhou algumas festas, a da Libertadores, do Brasileiro, do Sul-Americano, a gente participou de alguns lances lá, e a gente via, depois de um gorozinho lá, depois que já tava todo mundo mais aquecido ali, né? O Juvenal discursando, a galera falando lá e tal, né? E, cara, era a sensação que dava pra gente de fora, era uma família, né? Então, mesmo os caras que chegavam, né? Guerreiro, Leandro Guerreiro, Grafite, né? Então, era essa a sensação que vocês tinham mesmo, né? Que vocês passavam isso pra gente, né? Cara, e o que a gente passava pra vocês era o que a gente vivia. A gente tinha muita, mas assim, ó, muita vontade de estar junto. Muita vontade mesmo, né? Quando a gente estava junto, que a gente se juntava, era muita risada, era história do dia seguinte, era quebrada que um quebrou, era cada conversa, cara. E a gente vê o Muricy daquele jeito, o Paulo, um cara sério. Na verdade, a gente só teve um momento conturbado com o Leão, né? Que não dava pra, era um cara que não dava para brincar muito, mas era o jeito dele, né? Uhum. Mas o resto dos treinadores, tudo entrava na resenha, cara. Dava risada, o Muricy era um cara que dava muita risada também. Esse jeito turrão dele, assim, é só quando ele tá bravo, quando pisa no calo dele, mas assim, no dia a dia era um excelente ser humano, e ainda hoje né? Tanto que a gente tem uma amizade muito grande ainda, né? Legal. Cara, é bem bacana as oportunidades que a gente teve assim de interagir com o Muricy, com vários caras aí dessa época sempre foram muito boas, né? E mesmo o Rogério, que é mais aquele tiozão, né? Ele é mais serião e tal, né? Mas ele também tem umas histórias legais, assim, sempre tratou a gente muito bem. Tem alguma, assim, todo mundo tem essa visão do Rogério, os rivais, claro, acham que ele é meio arrogante, né? A gente, torcedor de São Paulo, a gente vê o Rogério um cara muito sério, muito centrado e tal. Mas conta uma história engraçada do Rogério, alguma que você lembra assim que você fala, pô, dá pra contar. Cara, essa dá pra contar. No CT ia muitas pessoas que iam gravar vídeo. Tinha algum parente, ou uma pessoa que estava fazendo 15 anos, ou um torcedor do São Paulo fazendo aniversário. E nesse dia, cara, chegou uma mulher com um menino, né? E chegou dois caras da filmagem. E aí o Rogério, muito solícito, né, cara, gravou, muito educado e tal. E aí os dois caras que estavam filmando tava naquela onda de fazer chifrinho, né? E aí um deles achou de fazer o chifrinho no Rogério, cara. Botou aqui o chifrinho, né? E aí o Rogério viu, né? Goleiro, né? Deu aquele golpe de vista, viu o chifrinho do lado aqui, pegou pelo dedo do cara e envergou. Aí o cara falou bem, o cara ainda falou assim, eu sou corintiano. O Rogério falou, não perguntei que time que você torce, não. Saia daqui. O Rogério falou, pode sair daqui, cara, que falta de respeito, eu atendo vocês com maior educação, eu tô perdendo a hora do meu almoço e tal. Aí a mulher veio, né? Ah, Rogério, desculpa, eles estão comigo. A Rogério falou, tá com você? Ela falou, tá. Ele falou, então tu vai embora também. Mandou todo mundo embora, cara. E eu tava do lado, o Rogério virou uma fera e chamou o assessor da gente, o Juca, né? Juca, vem, Juca. Aí o Juca chegou, pô, Juca, não tem que fazer esse negócio mais não, cara. Tá vendo? O cara botou um chifrinho em mim. O cara corintiano entrando aqui querendo tirar onda da gente, porque o Rogério era um cara também ferrenho pra essas coisas de torcida, né? O cara São Paulino doente, né? E um cara aí dentro do CT querer fazer chifrinho no cara, mas tem que ver a puxada de dedo que ele deu no cara. Ele envergou o braço do cara pra trás.
Puta, que da hora. Mano, isso aí é o que a gente sente falta, os caras que defendam mesmo São Paulo, assim, cara. Isso é demais. Esse é um cara, ó. Esse é um cara que um dia que passar pela cabeça do torcedor, algum torcedor já jogou a camisa de São Paulo, pode pensar no Rogério, tá? Pode pensar nele, entendeu? Sou amigo particular dele, não preciso estar fazendo média, a gente se fala pouco, mas quando se encontra, é um cara que tem muita preocupação comigo, não preciso fazer média com ele, é um cara que eu tenho um carinho especial, mas foi um torcedor são paulino que eu tive a oportunidade de jogar dentro de campo. Legal, cara, que demais. É bom ver que, assim, o extra-campo ele ajuda mesmo, né? O desempenho em campo, porque, pô, você cria laços ali de amizade, vira família mesmo, isso ajuda muito o time também a render em campo, né? E antes de mover aqui, eu lembro de um lance seu, cara, que se você fizesse aquele gol e que se tivesse esse prêmio Puskás aí, já naquele tempo, você ganhava. Não sei se você vai lembrar, teve um jogo no Rio contra o Flamengo, que acho que foi 6-1. Cara, foi, velho. Eu escorreguei. O meu pé escorregou, cara. O meu pé de apoio escorregou. Porque quando eu dei o primeiro corte, que caiu o goleiro e caiu mais uns dois lá, eu ia fazer o gol e meu pé de apoio escorregou. Aí eu cortei de novo. Aí eu fui cortando, a galera foi caindo, eu fui cortando, cara. Mas com certeza, tu nem terminou de falar quando tu falou do Flamengo. Eu até fiz um gol nesse jogo de fora da área, mas com certeza seria o gol mais bonito da minha carreira, cara. Eu ainda cheguei a chutar, eu acho que pegar no peito do Júnior Baiano a bola, mas seria um golaço. Seria um golaço. Eu tenho esse vídeo, cara, eu tenho essa jogada. Puta, a gente vai postar depois aí na semana também, pra você rever. Por favor, me marque, porque assim, foram uns 3 cortes, caiu um bocado de gente, né? É verdade. A sorte é que a arquibancada atrás daquele gol era de madeira, eu acho que só balançava, entendeu? Não chegou a cair, mas foi bonito. Foi um lance bonito, cara. Puta jogão, eu lembro muito desse lance, tá na minha cabeça aqui, marcado. E aí uma pergunta também aqui pra gente ir pra reta final também, que você tem aí coisa pra fazer. Perguntaram aqui também, eu vou achar o nome da pessoa. Qual foi o gol mais bonito que você lembra que você fez, assim? O gol mais bonito e o gol mais marcante. Às vezes não é o mesmo, né? Mas quais foram esses lances de gol mais marcantes para você no São Paulo? Cara, o gol mais bonito do São Paulo foi contra o Paraná. E o mais marcante, cara, para mim, da minha carreira foi pelo São Paulo, foi pós-jogo contra o River. Lá na Argentina. Aquilo ali me marcou. Foi muito emocionante para mim. Para mim foi muito emocionante porque em 2004 eu passei um momento complicado como treinador, né? Que se eu falei 2004, ninguém é criança e vai saber que foi o Cuca, né? Onde ele me chamou, me deu uma oportunidade, me falou algumas coisas que não foram legais, né? Como treinador, como ser humano. Mas aí, um ano depois, eu tive a oportunidade de verdade de vivenciar a mesma situação, cara. A gente diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ele cai porque eu vivi a mesma coisa em 2005, mas de maneira diferente, né? Com um treinador que me deixou à vontade. Então, para mim, aquele jogo foi muito emocionante, cara. O final daquele jogo, para mim, quem estava lá naquele jogo sabe o tamanho da minha emoção que foi, sabe? Existiu uma premiação muito alta, que foi onde eu comprei uma casa para minha mãe, onde eu pude dar a primeira casa para minha mãe. Então, por todos esses fatores, foi um jogo muito especial para mim. Aquele jogo São Paulo e River no Monumental 3-2, para mim foi um jogo especial, porque eu acabei realizando alguns sonhos e dando resposta para mim mesmo, sabe? Porque quando eu escutei a mesma voz, só que de maneira diferente, um ano depois, passou o mesmo filme na minha cabeça, não é? Só que o filme, a história foi contada diferente em 2005.
Com final feliz para todo mundo, Final né? feliz. Todos nós. Muito feliz. Verdade. Muito bom. Aquele jogo lá das pedradas, muitos amigos foram para lá, tomaram pedrada, quase que eu fui. Cara, teve conselheiros que se machucaram, né? Porque o estacionamento só cabia um ônibus e o primeiro ônibus que entrou foi de jogadores e ficou dos conselheiros para fora e eles tomaram muitas pedradas, né? Nossa. Ainda bem que não foi a gente. Pelo menos vocês deram as pedradas no campo, né? Os caras. É verdade. Muito bom, cara. E você, cara, você tá ainda fininho, você tá bem. Eu li que você assinou com o Muricy, não o técnico, mas o clube lá de Alagoas, né? Eu tava jogando, né? Aí depois dessa pandemia aí parou tudo, suspendeu tudo, mas eu tava jogando, a gente paramos o campeonato como líder do campeonato, ganhando Legal. dos 3 maiores de Alagoas, né? E se continuar assim parado e crescendo como está crescendo esse vírus em Alagoas, eu acredito que não vai ter campeonato e a gente a Federação Alagoana vai ser obrigada a confirmar o Muricy como campeão, né? Um título aí, né? Mais um, né? Mais um para a carreira. Pô, mais um, cara. Você ganhou tudo no São Paulo. Foi campeão no PSG quando você saiu daqui, né? Que você foi para lá ganhar. Fui campeão da Copa da Liga da França. Eu fui campeão lá. Eu sou um cara abençoado, cara. Eu só não ganhei aonde eu joguei pouco, né? Onde eu não tive a oportunidade de chegar na final. Mas aonde eu joguei, Deus me abençoou e eu consegui ser campeão, cara. Graças a Deus. Pô, eu só não ganhei pelo São Paulo. Eu só não ganhei pelo São Paulo que eu não disputei, né? Verdade. Vai falar Copa do Brasil. Quando meus amigos falam comigo, ou torcedores rivais, falam, vocês não ganharam a Copa do Brasil. Eu falava, na minha época, quem disputava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Aí eles ficam calados rapidinho, entendeu? Verdade, tem uma galera com amnésia, né? Tem um pessoal que faz questão de esquecer, né? A gente tira um sarro aqui na arquibancada que é a mesma coisa que chegar pro Lewis Hamilton e falar que ele não ganhou a Stock Car, né? Então, mesma coisa. Tem umas coisas que eu não consigo entender, sabe? Tem uns títulos aí dos times, né, que a gente não consegue entender. 2 mundiais com 1 Libertadores. Pois é. Um mundial que ninguém viu, né? Que ninguém Título tem filmagem. Nunca vi isso, cara, na minha vida. Não tinha no seu tempo, né? Antes o título era só no campo, né? Então, graças a Deus, né? Tá filmado. Quem quiser tirar uma dúvida, domingo vai estar passando, né? Exatamente. Lá no Japão. E era no Japão ainda. Com um time internacional, contra um time internacional, né? É isso aí, cara. Muito bom mesmo. Cara, só posso te agradecer demais mesmo. Não vou estender muito mais, porque a gente combinou 1 hora. Você tem o seu filho aí pra cuidar. Tem aí a galera da sua família aí pra você curtir. Mas em nome de toda a equipe do Arquibancada Tricolor, de todos os São Paulinos aqui que estão assistindo, muita gente, muitas mensagens, né? A gente tá gravando aqui também para depois deixar disponível pra galera assistir. Vou postar o gol, o quase gol seu contra o Flamengo lá. Vou te marcar. Por favor. Vou marcar. E, cara, só assim, te agradeço muito mesmo. Você foi muito brother, muito humilde aí com a gente. E deixa uma mensagem pra galera do Arquibancada aí que tá assistindo aí, que gosta bastante de você, cara. Cara, eu quero agradecer pelo convite, né? Como eu te falei no começo da live, isso é uma troca, né? Eu acredito que as redes sociais aproximaram muito jogador e torcedor. Acabamos aqui batendo um papo de um cara que acompanhou de fora com um cara, né? Quando a gente imaginaria que aconteceria isso, né? A gente bater um papo como esse. Então eu te agradeço pela oportunidade de estar contando um pouco daquilo que eu vivi pelo clube, né? Desejo sorte à arquibancada, agradeço e estou sempre aí ligado nas outras lives, né? Para que a gente possa estar divulgando aí o nome do nosso tricolor. Pô,
Cara, sem palavras, show de bola. Obrigado por tudo que você fez, não só pela live, obrigado por tudo, toda a tua história gigante aí com São Paulo, tudo que a gente ama. Já vou deixar o convite, porque semana que vem a gente deve fazer uma live com o Júnior, Leci Brandão, né? Leci Brandão, gente finíssima, um dos melhores laterais esquerdos que eu tive a oportunidade de jogar na minha vida, um cara fenômeno, uma pessoa maravilhosa. Ó, a galera não pode perder, porque esse cara aí, ele vai demorar um pouquinho para entender o que ele fala, né? Porque ele dá uma puxada, mas é um cara sensacional, cara. Um cara de um coração gigante, um cara que me ajudou bastante. É meu amigo particular. Então, se eu fosse a galera aí, não perderia, não. Porque vai valer a pena. Muito bom. A gente vai tentar pedir para ele fazer cantando para não gaguejar, mas vai sair, vai dar certo. Ou senão vai ter que... Grava e vai emendando, entendeu? Vai emendando. A gente vai pagar uma hora extra pra galera que edita aqui, pra deixar. Cara, obrigado mesmo, valeu por tudo aí. Grande abraço para você, ótima semana aí, viu, cara? Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe aí, tá? Abraço a todos. Valeu, Souza, obrigado. Valeu, galera da arquibancada, todo mundo aí. Um abração para todo mundo que participou. Obrigado, até a próxima. Obrigado por ter acompanhado nós aí. Abraço. Abração, tchau, tchau.